Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Aqui quem fala é o Samuel, instrutor de filosofia do CPV da UEL. E bom, na aula de hoje vamos continuar as temáticas que estávamos vendo nas aulas anteriores, temáticas relacionadas à Escola de Frankfurt, principalmente as teorias críticas que foram elaboradas na Escola de Frankfurt. E hoje vamos falar sobre Herbert Marcuse, esse cara que é um conterrâneo de Walter Benjamin, Theodor Adorno, Max Horkheimer, todos esses pensadores que a gente já viu nas aulas passadas. Só antes de começarmos a aula propriamente dita, fica aqui aqueles recados básicos de sempre. Acessem o Instagram @quenadasei e o YouTube canal Não Sou Filósofo para que vocês possam entrar em contato para tirarem suas dúvidas, para acessarem esse material e outros. Tudo bem? Beleza, então bora para a aula. Bom, pessoal, Herbert Marcuse nasceu em 1898 e faleceu em 1979. Ele é esse senhorzinho aí que nasceu em Berlim, filho de pais judeus. E por causa daí do período da vida dele, vocês já podem imaginar que sim, Herbert Marcuse também foi um judeu no período da Alemanha nazista. Herbert Marcuse estudou literatura e filosofia em Berlim e Freiburg, mas devido ao regime nazista que já se instalava na época, ele se mudou para Frankfurt para estudar na Universidade de Frankfurt, na verdade, realizar pesquisas no Instituto de Pesquisas Sociais. Sendo assim, Herbert Marcuse então se liga à Escola de Frankfurt e tem contato com todos aqueles pensadores que a gente já viu, né? Walter Benjamin, Theodor Adorno, Max Horkheimer, entre outros, sabe? Essa lista de pessoas não é fechadinha, tinha mais pensadores ligados a essa escola filosófica. Escola filosófica essa que tinha, né, como a gente já viu nas aulas anteriores, esse viés crítico a respeito da sociedade, principalmente das relações de poderes e dessas novas relações. Então, Herbert Marcuse, como outros pensadores de lá, tinha uma visão muito crítica desses governos totalitários. Eles tinham um pensamento que a gente poderia entender como comunista, mas mesmo assim realizavam críticas à situação da União Soviética e, portanto, Herbert Marcuse foi perseguido, né, pelo sistema nazista por ser judeu e por ser, então, comunista. Sendo assim, ele mudou-se com outros pensadores também fizeram para os Estados Unidos. Ele desenvolveu uma teoria crítica da sociedade, como eu disse, e ele criticava principalmente a figura que ele vai estabelecer como o homem unidimensional. E esse homem unidimensional vai ser um problema para Herbert Marcuse, e a gente vai entender como surge essa figura. E só para então a gente entender mais o perfil desse filósofo muito importante, ele era reconhecido por levar a filosofia crítica a um novo estado. Por que eu falo isso? Porque a filosofia crítica é um ramo da filosofia, é a filosofia que a Escola de Frankfurt fazia, mas Herbert Marcuse, ele leva a crítica a um novo patamar. Ele era altamente crítico nas suas análises, o que permitiu a ele todo esse reconhecimento a respeito dessas características. As principais críticas de Herbert Marcuse e análise estão nas suas obras Eros e Civilização e O Homem Unidimensional. O homem unidimensional ele pode ser visto como uma análise das sociedades altamente industrializadas. Ou seja, Herbert Marcuse vai estar fazendo, como muitos pesquisadores da Escola de Frankfurt, uma análise daquelas relações que a gente pode chamar de modernas, as relações pós Revolução Industrial e essas sociedades que são então rearranjadas nesse cenário. Marcuse critica tanto os países comunistas quanto os capitalistas, e isso é importante a gente frisar, e é por isso que eu disse logo atrás que ele leva a filosofia crítica a um novo patamar, porque Marcuse não se limitava a criticar apenas um lado, ele via essa dualidade em todo o objeto de análise. Então, todo objeto de análise era digno de ser criticado. Por suas falhas no processo democrático,
tanto o sistema capitalista, então, e o comunista foi criticado por Marcuse porque nenhum dos dois tipos de sociedade foi capaz de dar igualdade de condições para os seus cidadãos. Sendo assim, ele argumentava que a sociedade industrial avançada criava falsas necessidades que integravam o indivíduo ao sistema de produção e de consumo, ou seja, essa sociedade industrial transformava o indivíduo em uma peça desse sistema de consumo, criando nele falsas necessidades para que essa máquina continuasse a funcionar. Comunicação de massas e cultura, publicidade, administração de empresas e modos de pensamento contemporâneos apenas reproduziram o sistema existente e cuidaram para eliminar a negatividade, críticas e oposições. Ou seja, Herbert Marcuse, então, ele não analisa só esse sistema que vai transformar esse indivíduo numa parte, mas também essa estrutura, né, como a cultura, a publicidade e as administrações da empresa, de modo geral, como essas formas de perpetuação que cuidavam para eliminar a negatividade, toda a oposição e crítica que pudesse vir a existir. Mas eu sei que pode parecer um pouco distante ainda e a gente vai destrinchar essas ideias. O resultado, dizia Herbert Marcuse, era um universo unidimensional de ideias e comportamento, no qual as verdadeiras aptidões para o pensamento crítico eram anuladas. Por que então universo unidimensional? E é aqui que a gente já começa a entender então o que caracteriza o homem unidimensional. Como esse indivíduo está preso a esse sistema, mesmo que ele não se veja preso, mas ele faz parte, ele produz para esse sistema capitalista, ele consome tudo que esse sistema capitalista produz. No momento de lazer desse indivíduo, o que ele está consumindo? Ele está consumindo a indústria cultural. Ele trabalha naquela indústria que produz um bem de consumo que será consumido por outro indivíduo. E assim vocês conseguem imaginar que todo mundo está produzindo alguma coisa desse sistema para manter esse sistema funcionando sem parar. Então, até nos momentos onde esse indivíduo teria a sua liberdade, vamos chamar assim, ele vai estar preso a essa percepção. E essa percepção, então, constante, né, da indústria, tanto a indústria cultural como dessa sociedade pós-revolução industrial, vai transformar esse indivíduo num ser unidimensional. Por quê? Porque esse indivíduo, então, só vai ter essa dimensão para se pensar. Ele não vai pensar criticamente. Por quê? Porque ele não tem acesso a esse pensamento crítico. Porque todo esse sistema é criado para a reprodução do mesmo comportamento, do mesmo pensamento. Então vocês vão lembrar da ideia de Walter Benjamin, que traz a reprodutibilidade técnica, que a gente já viu em aula, as ideias de Max Horkheimer, Theodor Adorno, que vão trazer a questão da indústria cultural também, que vem muito forte, então, nesse aspecto de dominação, e a crítica à razão, que a gente viu, a crítica ao esclarecimento, na verdade, que são conceitos, então, da Escola de Frankfurt que se integram nessa visão que Herbert Marcuse nos apresenta. Dessa forma, Herbert Marcuse, por ser muito crítico, ele vai analisar tudo, como eu disse, por dois lados principalmente. Então, ele não chega a ter uma percepção negativa da técnica em si. Na verdade, Herbert Marcuse era um grande defensor da técnica, porque ele acreditava que a técnica permitiria a emancipação do homem. Como assim? Herbert Marcuse acreditava que com o desenvolvimento técnico, né, o desenvolvimento científico,
ele nos permitiria tempo livre, por exemplo, ele nos facilitaria a vida, assim nos permitiria um certo conforto, e dentro desse conforto, então, a gente não está preocupado a todo momento em caçar a comida, em se manter aquecido, em proteger o seu corpo de ataques. Então, a evolução técnica que nos permitiria esse conforto, ela nos levaria a um patamar de vida, né, essencial, garantindo todas as nossas necessidades, e dessa forma, não tendo que nos preocupar com essas questões, poderíamos buscar a racionalidade, e dessa forma a evolução técnica, né, que é criticada por muitos, nos permitiria uma vida mais fácil, uma vida mais tranquila, né? Então essa tecnologia alcançando a todos, e assim, dessa maneira, teríamos a possibilidade de alcançar a racionalidade. Porém, Herbert Marcuse, ele verifica que isso não acontece necessariamente. Por quê? Porque o desenvolvimento técnico como tal se torna a própria racionalidade. Ou seja, é aquela ideia que o professor Noé nos trouxe na aula passada de que a gente cria uma nova figura de autoridade que não é mais questionada. Ou seja, a gente não utiliza do ambiente que a tecnologia nos cria para pensar racionalmente, criticamente. A gente utiliza desse ambiente pensando que a própria tecnologia, ou seja, o desenvolvimento, é a racionalidade. E dessa forma, a gente vai lembrar que a gente entra num problema que é a mesma ciência, que é a ciência que produz coisas boas, é a ciência que vai produzir coisas ruins. A mesma usina, a mesma tecnologia nuclear que vai produzir energia numa usina e que vai permitir que várias famílias tenham acesso à eletricidade e que através da eletricidade elas possam se divertir com os meios de comunicação, como a televisão, com a internet, possam ter uma vida mais tranquila, porque elas não precisam ter todas as dificuldades numa cozinha, elas podem utilizar eletrodomésticos, elas podem lavar suas roupas. Então, a mesma tecnologia nuclear que produz essa energia que é utilizada para algo positivo é a mesma ciência que vai produzir, então, a bomba nuclear que vai devastar cidades inteiras, né, como aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. E então a gente vê que a ciência, na verdade, ela não tem esse papel de racionalidade. Os filósofos da teoria crítica, os filósofos da escola de Frankfurt, criticavam isso então, essa substituição da ciência como um novo Deus e transformando ela na própria racionalidade, não questionando. Dessa maneira, esse caminho nos levará à alienação para Herbert Marcuse. Dessa forma, então, a gente tem um consumo alienante, porque a gente vai estar inserido nessa sociedade de consumo que transforma, então, o ser humano em máquina. É aquele papel que a máquina deixa de auxiliar o ser humano para que o ser humano seja ser humano, e o ser humano passa a agir como máquina e viver em prol daquele sistema, em prol da máquina. Ou seja, se cria necessidades falsas aos seres humanos pela sociedade tecnológica. Aquela ideia de que você compra aquilo que você não precisa com o dinheiro que você não tem. E você busca entender por que eu fiz isso, por que, né, aconteceu isso comigo, por que eu estou preocupado em mudar de celular, sendo que eu consigo fazer todas as funções com o meu, porque eu tenho que comprar a roupa que está bonita, que está na moda, sendo que eu tenho essas roupas aqui e para mim é o suficiente para não sair nu. Por que eu tenho que comprar o chocolate da marca famosa aí e eu não me alimento só daquilo que eu necessito? Ou seja, a gente tem que essa indústria, né, que é a grande ferramenta motora, nos cria necessidades as quais não são essenciais. E Herbert Marcuse vê isso e vê como essa sociedade então se torna alienante
com o bem de consumo sendo o principal fator movedor dessas pessoas, transformando então o consumo alienante do indivíduo na própria função de ser do indivíduo. Então, ele busca saciar essas necessidades, essas vontades que ele acredita ser genuínas, que ele acredita ser essenciais, mas que quando criticadas, né, analisadas de forma racional, a gente percebe que não são as vontades, as necessidades essenciais desse indivíduo. Dessa forma, Herbert Marcuse vai nos trazer que a consciência crítica é a única maneira de encontrar aquilo que verdadeiramente pode ser entendido como essencial. E dessa forma, somente uma nova sensibilidade, uma nova racionalidade seriam capazes de instaurar um mundo verdadeiramente humano. Porque então Herbert Marcuse vai analisar e perceber que essa lógica do consumo está tão enraigada na nossa sociedade, ela é tão forte devido à sua estrutura, que somente através de uma nova sensibilidade, de uma nova racionalidade, que seria capaz de instaurar um mundo verdadeiramente humano. E por que a gente tem que frisar e entender essa ideia de nova sensibilidade e nova racionalidade? Porque Herbert Marcuse, então, como, né, pensador de viés comunista, né, ele tinha a ideia de que os atos para serem mudados precisam ser revolucionários, né? E por isso, na sua primeira obra lá, que a gente tem a ideia do Eros, né? Eros, que é uma ideia do grego ligada ao amor e que dentro, né, dos pensadores da escola de Frankfurt, como tem muita influência de Karl Marx, de Freud, o Eros é essa pulsão que permite o movimento, esse movimento que é a revolução. E esse movimento, então, que é encontrado, segundo Herbert Marcuse, principalmente nos jovens. Então, é papel dos jovens também instaurar essa nova sensibilidade, essa nova racionalidade. E como Herbert Marcuse morreu em 1979, ele pôde ver a sua influência prática nas grandes greves que aconteceram em 1968, greves motivadas principalmente pelos estudantes, como a greve de maio de 1968 na França, e que foi fortemente influenciada por Herbert Marcuse. Herbert Marcuse ganhou então até um título, né, um chamamento de um pensador da nova esquerda e algo relacionado a isso, mas algo que ele não gostava, não fazia questão de ser identificado dessa forma. Sendo assim, pessoal, eu espero que tenha ficado claro o pensamento de Herbert Marcuse, essa análise crítica que ele faz a respeito da nossa sociedade, assim como todos os outros pensadores da escola de Frankfurt, e que a gente consiga, além de entender, né, o que esses pensadores trazem para a gente utilizar nas questões do vestibular, também utilizar esse estímulo de análise crítica, de racionalização que eles nos trazem a respeito da sociedade, para que nós possamos nós mesmos também começar a pensar de maneira mais crítica esse mundo que nos cerca. Sendo assim, muito obrigado pela sua atenção. De novo, eu reforço que qualquer dúvida você pode acessar o arroba aqui nada sei no Instagram, o canal no YouTube também Não Sou Filósofo, para que você possa fazer os seus questionamentos e acessar esse material e outros que também estão disponíveis. É isso, muito obrigado, tchau, tchau!